Olá, buenos dias. El El Shaddai o Yo Soy. ¿Cuál es la diferencia entre los dos nombres de Dios que todo cristiano debería conocer y el nombre del Señor Jesús? ¿Cuál es la importancia? Hoy yo quería hacer una explicación un poco más teológica ya acerca de ese tema. Pero antes, hola familia, quiero que la paz, el reino de nuestro Señor Jesús entre en su vida, en su hogar. Hoy quiero hablar un poco más sobre los nombres de Dios, como se apresenta en la Biblia, el porqué, o que cada uno representa, dar varios pasajes bíblicas explicando isso, para que ustedes entendam um pouco mais a importância de cada nome, em seu contexto, em seu momento histórico também, e o significado de cada nome. Você sabia que Deus não se revelou de la mesma maneira a Abraão que a Moisés? E aún há algo mais surpreendente, hermanos. Sabia que Jesus tomou para si o mesmo nome com que Deus falou desde a zarza ardiente? Muitos cristianos leem a Bíblia durante anos sem notar esses detalhes. Confundem os nomes de Deus como se fossem simplesmente diferentes formas de chamá-lo. Há várias religiões que seguem por el nome e se confundem por isso. Pero detrás de cada nome há uma revelação profunda de quem é Deus, de qual é o poder de Deus, do que Ele quer, qual a mensagem que Ele quer mandar e de como Ele se relaciona com seu povo. É muito importante uno conhecer isso, irmãos. Saber a grandeza, o tão grande que é o Senhor. Recuerdo que durante muito tempo, quando leía El Shaddai, Jeová, o Yo Soy, pensava que todos significavam exatamente o mesmo. Imagino que muitos nesse momento estão pensando o mesmo. Pero um dia, ao estudar detenidamente Êxodo 3, Êxodo 6, comecei a compreender que Deus estava revelando algo muito mais profundo. Essa compreensão cambiou na maneira de ler a Bíblia e fortaleceu minha confiança no Senhor. Por isso o Senhor se apresenta com nomes distintos. Recentemente, nosso irmão Pedro Dong vem falando muito, está tendo muita revelação em cima disso, está falando muito. Por isso, eu queria lhe invitar, na descrição desse vídeo, teremos o link do IVPT. Nas mensagens, aí temos mensagens e menções diárias que são as mensagens atuais do Senhor, o que o Senhor está falando. Já? Não é religião, não é nada, mas é exatamente o que eu estou falando aqui, irmãos. Já? É exatamente isso, por isso invito a vocês que ingressem, subscrevam as redes do IVPT, se vocês querem conhecer mais a palavra de Deus, o hablar vivo do Senhor, inscreva aí, já? Não só aqui no canal, como aí também, já? Hoje quero compartilhar contigo essa verdade, mano, de los nombres de nossos Deus. Quédate hasta el final, porque compreenderás por que Jesus dijo, antes que Abraão fosse, yo soy. E descobrirá por que essa declaração provocou que os líderes judíos quiseram apedreá-lo. Senhor Jesus é muito bueno. Pero antes de continuar, hermanos, meu nome é Luciano Miranda e esse é o canal Imersos em Cristo. Mi desejo é que cada vídeo seja um momento para acercar-nos mais ao Senhor e a ser uma verdadeira imersão em la palavra viva. Hermanos, se esse mensagem está falando com vocês, está tocando seu coração, deixa seu like, suscríbete ao canal, ativa a campana e vamos juntos, dia a dia, a ser uma imersão na palavra do Senhor. Dessa maneira, vamos juntos caminhar no conhecimento e na búsqueda desse Deus vivo maravilhoso. Amém? Agora sim, abramos nosso coração, já, para uma reflexão bíblica.
Hermano, em esse vídeo quero apresentar na Bíblia algumas das diferenças entre os nomes de Deus e sua importância. E ver que o nome cambiou, o aspecto cambiou, mas o Deus é o mesmo. Mira que coisa que dá para explotar a cabeça, né? Comparativo bíblico. El Shaddai, Eu Sou e Jesus. Isso que vamos falar hoje. Já? A relação progressiva, notas que há uma questão progressiva no plano de Deus em la Bíblia, de seu nome, dentro do plano de Deus e dentro da Bíblia vai se revelando. A Bíblia mostra, hermanos, que Deus se revela progressivamente à humanidade. Cada nome não reemplaça o anterior, sino que revela um aspecto mais profundo de sua persona e de seu propósito eterno. Esta revelação alcança sua plenitude em Cristo Jesus. Quero mostrar esse quadro para que vocês vejam. El Shaddai, teremos aí como escrito no hebreu, o significado é Deus Todo-Poderoso. Que Deus revela nesse momento quando ele se apresenta aos patriarcas com esse nome? Já? Su poder ilimitado para cumprir suas promessas. Naquele momento ele se apresentou primeiro a Abraão, já? Onde ele hizo uma promessa que de Abraão haria uma grande nação. E ele habla que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder para cumprir as promessas. Então, se Deus cumpriu ou prometeu algo na Bíblia, irmãos, tenha certeza que ele tem o poder para cumprir. Por isso, o que está na Bíblia, uno tem que saber, quando orar também, falar, Senhor, você me prometeu isso. Senhor, está escrito na sua palavra isso. Ele tem poder para cumprir, irmãos. Por isso é importante conhecer a palavra do Senhor. Sigamos um pouco mais. El Eu Sou. El Yellow Asher e Elohim. É difícil de falar em nome do Senhor. Já? Que é o H, é o YHWH. Eu sou el que sou. Sua existência é externa, é autossuficiente, é imutável, é atemporal, é gigantesco, é o Deus sobre todas as coisas. Sua existência está em Ele mesmo. Por isso ele habla, eu sou el que sou. Entende? É o máximo del máximo, hermanos. É como dizer, é o máximo del máximo. Já? E depois venimos com Jesus. Jesus, que também no hebraico seria Yeshua. Já? Yeshua salva, Jeová salva, Jesus salva. Já? La manifestação visível de Deus e la salvação hecha para o homem. Estão entendendo? Vamos contemporaneizar a coisa. Vamos pôr dentro do tempo. O Senhor aparece para os patriarcas, fazendo uma promessa. E ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu tenho o poder para cumprir essa promessa. Deus se apresenta a Moisés, el Eu Sou. Ele habla, eu sou o Deus magnífico, o Deus maravilhoso, o Deus onipresente, o Deus eterno, que tem uma capacidade eterna. Por quê? Porque a promessa de uma grande nação, naquele momento já existia, já eram mais de 2 bilhões de pessoas. Então, a hora ele ia levar a terra prometida. Entende? E depois, com a questão do tempo, vem o Senhor Jesus que volve. El verbo que se hizo carne. El verbo que se hizo carne. El próprio Deus presente com nós. Yeshua, né? Deus conosco. Amém? La manifestação visível de Deus.
Oh, Senhor Jesus, que maravilha! Vamos aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais sobre a questão dos nomes. Eu sei que há outros nomes, Emanuel, todo, mas hoje vamos nos apegar a esses três, já? E depois, com o tempo, vamos aprofundando mais em outros vídeos, aprofundando na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O primeiro que o Senhor se apresentou, El Shaddai. Significado, el Deus Todo-Poderoso. O Senhor se apresenta ali em Gênesis 17, 17:1. Não separei aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraão de la idade de 99 anos quando lhe apareceu Jeová e lhe dijo: Eu sou el Shaddai. Anda-te delante de mim e sé perfeito. Que revela nesse momento? Aqui Deus se apresenta a Abraão quando humanamente já não havia esperança de ter descendência. Não vê, por isso a palavra diz, era de la idade de 99 anos. Quando uma pessoa tem uma esperança de forma natural de ter um filho nos 99 anos, irmão, é uma coisa assim humanamente impossível. Pero o mensagem é claro, nada é impossível para Deus. Por isso ele tem o poder, ele é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai revela sua onipotência, sua capacidade para cumprir o pacto, sua provisão, sua proteção, sua bendição. Temos ali em Gênesis 28:3, essa sim eu separei, vamos ler juntos. E el Deus onipotente te bendiga e te haga frutificar e multiplique, hasta chegar a ser multitud de pueblos. El Deus onipotente. Senhor Jesus. Depois temos outro, que é o Gênesis, capítulo 35, versículo 11. Também lhe dijo Deus: Eu sou el Deus onipotente. Cresce e multiplícate. Uma nação e conjunto de nações procederão de ti, e reis saldrão de seus lomos. Que mira como a promessa de Deus aí se presenta e como ele põe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Eterno, eu sou todo. Pero nesse momento, ele se apresenta como El Shaddai. Ele quer mostrar seu poder. Ele quer mostrar que ele tem o poder de cumprir as promessas. Confia nele. Confia em mim. Ali teremos Gênesis 48, versículo 3 também, que ele coloca: El Shaddai me apareceu para Jacob, né? E depois veremos eu sou o Deus eterno, né? Aí temos em Êxodo 3, versículo 14, e respondeu Deus a Moisés: eu sou el que sou. Mira a importância, a majestade, a imponência de uma pessoa que habla: eu sou el que sou. Ponto. Não necessito explicações, não necessito provas, não necessito fazer nada. Eu sou el que sou. E dijo: assim dirás a los hijos de Israel. É como assim: essa é minha tarjeta de apresentação. Com isso já basta. Eu sou o que sou. Eu sou el que sou e ponto. Eu sou me enviou a vosotros. É muito potente, né, irmão? Nosso Deus é potente, é forte. Ele pode fazer todo, irmãos. Deus responde a Moisés: assim dirá a los hijos de Israel: eu sou me enviou a vosotros. Mira que fortaleza. El eu sou me enviou a vosotros. Tipo assim, o Deus eterno me enviou. Pronto. Aqui Deus já não habla de seu poder, ele habla de sua essência. Empieza a notar a diferença? Aqui não é só uma questão de poder, já se elevou, irmão. Aqui é uma questão de essência. Ele existe por si mesmo. Nunca começou e nunca terminará. Ele
Ele existe de eternidade passada e eternidade futura, irmãos. Todo depende dele. A existência, tudo que conhecemos, é de ele, por ele e para ele. Ele não depende de nadie. Isso é a existência. Eu sou el que sou. Ponto. É muito grande. Vamos ver ali Isaías 43:10, que a Bíblia explica a Bíblia. Vosotros sois testigos, disse Jeová, e mi servo que eu escorri para que me conozcais e creais, e entendais que eu mesmo sou. Antes de mim não foi formado Deus, nem lo será depois de mim. Mira esse passagem de Isaías 43. Vosotros sois testigos. Hermanos, ustedes estão sendo testigos aqui hoje, já que Jeová disse. Essa é a palavra de Jeová. A Bíblia é a palavra de Deus. E mi servo que eu escorri. Amém? Isaías foi escolhido nessa época para falar disso. Para que me conozcais e creais. Para que conozca a Deus e creia em Deus. E entendais que eu mesmo sou. Hermano, entenda que Ele mesmo é. Ele existe nele mesmo. Ele não tem um início e um final. Por isso ele fala, antes de mim não foi formado Deus. Antes de Deus não existia nada, irmão. Ele é o início de todo. Nem lo será depois de mim. Entende? Ele é o início e o fim do que conhecemos. É muito potente. Realmente é uma coisa que humanamente fica difícil de entender, porque ele é Deus. Não queira entender com olhos humanos, não queira entender simplesmente por la lógica humana. A lógica humana é limitada. Deus não é limitado. Já? Vamos ver ali agora Isaías 44 para entender um pouco mais isso. Assim dijo Jeová, Rei de Israel: Eu sou redentor, Jeová de los ejércitos. Eu sou el primeiro e eu sou el postrero. E fora de mim não há Deus. Hermano, não há outro Deus, não há outra, nada maior que o próprio Deus. Ele é o primeiro, ele é o postrero, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Redentor, ele é todo esse solo. O que eu quero entender, passar aqui, é a magnitude de nosso Deus, del eu sou, é muito potente. Quando Deus lhe apresenta, vem toda a carga, o poder, a senhoria, a majestade desse Deus maravilhoso. Eu sou el que sou. Ponto. Senhor Jesus, digo arrepiar de tão bonito que é isso, irmão. Oh, Senhor Jesus, sabe que esse Deus é maravilhoso, Ele é presente, Ele não cambia, é um Deus que é fiel. Ali em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, leemos: Porque eu, Jeová, não cambio. Jeová não cambio. Por isto, hijos de Jacob, não haveis sido consumidos. Muitos apóstolos que estão perguntando assim: Poxa, Luciano, se esse Deus é tão forte, por que ele tem tanta coisa mala no mundo? Por que o mundo é tão equivocado? Por que temos tanto problema? Quantas vezes vocês já escutaram isso, irmãos? As pessoas falam, não, porque Deus, não existe Deus, porque Deus, como é que Ele aceita tudo isso? Gente mala, gente isso, gente aquilo. Nós pensamos, nós não, graças a Deus, já não, talvez um dia, pero não juzgamos a Deus. Porque sabemos que Ele é todo em todos. Hermano, pero Ele não cambia. Sabe o que quer dizer que Ele não cambia? Que Ele tem misericórdia para com todos. O ser humano é limitado em juzgar. É rápido em reacionar e juzgar. Deus não. Sabe por quê? Porque Deus não tem limite de tempo. Ele tem compaixão. Ele é benigno. Ele é amor em si próprio. Entende? Por isso ele não cambia. E aqui nessa de Malaquias é bem claro. Hijos de Jacob,
Por esto, hijos de Jacob, não habéis sido consumidos. Entende? É por pensar na misericórdia de Deus. Quantos de nós outros já nos equivocamos e talvez se fora para ser tajante assim, tá juzgado, Deus poderia ter nos levado, pero não nos leva por misericórdia, porque hoje você está aqui escutando a palavra de Deus, hoje você está buscando redenção, hoje você se arrepende. Você é daqueles que habla assim, não, eu nunca pequei, eu sou uma pessoa tão buena, nunca me equivoquei, nunca pequei, sou uma pessoa buena, hago lo bueno para os outros, nunca pensei malo de los outros. Hermano, somos humanos. Em algum momento nós outros nos equivocamos e Deus sabe disso. Deus sabe que somos pecadores, que equivocamos, que cometemos erros. E Ele sabe que não há outra forma de ser reconectado com Deus, senão através de Ele mesmo, que é perfeito, que é a expressão de nosso Senhor Jesus. Por isso Jesus veio na terra, o verbo que se hizo carne. Cristo é Deus, é a imagem do Deus vivo, porque nós não poderíamos ver Deus. Então Deus abriu uma exceção, transformou-se em homem, habitou entre nós, como diz a palavra, eu não vou. Viveu em tendas com nós outros, entende? Ele estuvo junto, habitou aqui nesse mundo. Ele foi a imagem do Deus vivo. Senhor Jesus, vamos continuar com o nome que é maravilhoso. Por isso, Ele é o Shaddai, Ele Deus Todo-Poderoso. Ele se mostra no aspecto que não tem mais. Eu estou falando que vou fazer e vou fazer. Eu tenho o poder, tenho a autoridade, tenho tudo o que você necessita. Vou te suplir, vou cobrir tudo. Ele é El Shaddai, o Deus eterno, o Deus maravilhoso. Imagina uma pessoa, se hoje chegar para você, mira, hoje você vai ter que comandar mais de 2 milhões de pessoas. Complicado, não? 2 milhões de pessoas que têm a cabeça distinta, pensam distinto, têm problemas distintos. Não é para nada sencillo. Já teve empresas onde que 500 pessoas, 700 pessoas, era muito complicado, irmão, gestionar isso. E gestionamos muitas vezes com erros. Imagina mais de 2 milhões de pessoas. Gostamos muito de julgar os políticos, né? Não sacando outros temas, já? Pero imagina você ser um presidente de milhões de pessoas que têm necessidades diferentes. Não é sencillo, não é fácil. Não é para nada fácil. Não quero entrar nesse lío político, não é esse tema que eu vou levar. Pero é difícil, mano. Temos que falar, conformar que é difícil. Né? Por isso, quando nós temos um Deus que é eterno, um Deus que por sua existência está nele mesmo, que ele não depende de nada, isso nos dá poder e força para seguir adelante. E aí, dentro desse tempo, uma vez que ele cumpre sua promessa, hace a nação de Israel, leva a terra prometida, ele promete a salvação. E aí nós temos o Deus manifestado em carne, nosso Senhor Jesus. O Novo Testamento apresenta a Jesus como a revelação plena de Deus. Mateus 1:21 nos mostra: e dará à luz um hijo, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. Mira que potente, porque ele salvará. Por isso o nome dele, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. Claro que tem gente que questiona, pero não é Jesus, é Yeshua. É Yeshua.
vai cambiando com os tempos. Há palavras, traduções que são melhores em um idioma do que em outro. Temos tão buenas a Bíblia Reina Valéria, a King James. Eu tenho uma Bíblia Shed de estudo, entende? São vários que têm tradução, pero por isso que há que ir conhecendo, sabendo o porquê, a origem. Pero Deus para nós revela como Jesus. Nós temos como Jesus. Pero é El Shaddai, Jeová, são todos lo mesmo. O que você tem que saber é o aspecto, o poder, a grandeza desse nome. Jesus, o Deus manifestado em carne, que vino para salvar o homem do pecado. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem força, poder para cumprir suas promessas. El Yo Soy, el Deus eterno. É Deus onipotente, onipresente. Entende? É isso que você tem que entender. Que são 3 nomes que todos significam o mesmo. O origen é o mesmo. Né? Pero tem aspectos diferentes. É isso que queria deixar. Jesus também utiliza repetidamente a expressão eu sou. Já del grego ego eime. Já isso vem del grego ali, na tradução original da Bíblia, é em grego nesse momento, evocando a revelação de Êxodo 3. Vamos ver na Bíblia o que eu estou falando, já que seria Juan capítulo 8, versículo 58. Jesus lhe dijo: de certo os digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Mira, aqui é Jesus falando em Juan, no Novo Testamento, Juan capítulo 8, versículo 58. Ele, Jesus lhe dijo: de certo os digo, antes de que Abraão fosse, eu sou. Forte, não? Forte. Ele não disse, eu era, eu fui, não, eu sou. Eu sou. Os judeus entenderam essa afirmação como uma identificação com o Deus revelado a Moisés, por lo que tentaram apedrear o Senhor nesse momento, né? Porque eles sabem o poder dos nomes do Senhor. Entende? Ali Jesus já estava se aparecendo para eles. Teremos uma outra passagem do poder do nome de Eu Sou, que foi em Juan 18, capítulo 18, versículos 5 a 6. Eles responderam a Jesus Nazareno. Jesus lhe dijo: Eu sou. E estava também com eles Judas, el que lhe entregava. E quando lhe digo, eu sou, retrocederam e caíram em terra. Mira, pergunta, quem é Jesus? Eu sou. Eu sou. É tão forte a afirmação de Deus. Eu sou. Tem todo um poder que eles retrocederam os guardas e caíram em terra. Hermano, é muito forte. É muito forte o que Deus está lhe revelando hoje. Entenda os aspectos de Deus. Entenda como Deus também está se apresentando para nós outros. Porque nós temos que entender a grandeza de Deus. Entende? Deus está sempre disponível para nós outros em todas as circunstâncias. Se você tem um problema do que seja hoje, irmão, Deus é presente. Se é um problema material, Ele vai se revelar como Ele é Shaddai, porque Ele tem poder. Se está nos planos dele, Ele vai cumprir. Ele tem o poder para ser. Se é uma coisa mais maravilhosa, uma coisa mais tipo um milagre, Ele é o Eu Sou. Ele tem essa autoridade, esse poder. Se é para a sua salvação, se você está querendo um arrependimento, buscar a Deus, Jesus está aí disponível. Ele está disponível da maneira que você necessita. Ele está sempre disponível. Senhor Jesus,
Nessa passagem dos guardas, né, mostra a autoridade que acompanha essa declaração, irmãos. Entende? A autoridade que acompanha essa declaração. Quando Deus habla, eu sou, há uma autoridade. A autoridade do próprio Deus. Jesus também manifesta ele El Shaddai, irmãos. Durante seu ministério, Jesus realiza obras que revelam o poder de Deus. Como ele revela El Shaddai? Na multiplicação de los panes, em Mateus 14, ele alimenta mais de 5.000 pessoas como El Shaddai. É um Deus todo-poderoso. Deus provê. Ele calma a tormenta em Marcos 4. O vento e o mar lhe obedecem. Solo Deus tem autoridade sobre a criação. Ele ressuscita os mortos. Juan 11. Lázaro volve a viver. Solo Deus tem autoridade sobre a vida, irmãos. Entende? Ele El Shaddai também está presente em Cristo. Ele perdona pecados. Em Marcos, capítulo 2, versículo de 5 a 12, os escribas diziam assim: quem pode perdonar pecados senão solo Deus? Jesus demonstra nesse versículo, nessa passagem, a autoridade divina, o poder divino. Los 7 yo soy del Evangelho de Juan. Sabemos que 7 sempre a plenitude, representa a plenitude de Deus, o número 7. Jesus também usa a expressão eu sou com imagens que revelam sua identidade e missão. Eu não vou mostrar todos os versículos, mas eu pido a vocês, vayam na Bíblia, retrocedam nesse vídeo, vayam na Bíblia e vão ver tudo isso que estou falando, já? El eu sou. Primeiro ali em Juan, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão de vida. Mira que agora não é só o poder, ele é o pão de vida. Está vendo o poder do eu sou? Está vendo o poder? É o que necessito, é o que você necessita para a vida, sua alimentação. Em Juan 8:12, ele é eu sou a luz do mundo. Mira, não é só uma questão de poder, é uma questão de grandeza, de existência. Senhor Jesus, como quero feliz de falar disso. Juan, capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta. Juan, no mesmo capítulo 10, no versículo 11. Eu sou o buen pastor. Juan 11, um pouco mais adelante, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Imagina? Aí está falando de ressurreição e a vida. Juan 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recuerda essa passagem de Juan 14:6, eu sou o caminho, a direção, a verdade, todo o conhecimento que você necessita e a vida em si, a existência em si sola. Por isso, aqui em Juan, eu creio, isso é uma percepção minha, irmãos, aqui justamente falando, mira, você necessita ser direcionado em sua vida. Busque a Deus. Busque a Deus. Conozca a palavra de Deus, a verdade. A verdade. Em Juan também habla, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E o que Deus habla aqui? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a mesma verdade, por isso conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis a Cristo e a Cristo vos libertará. Conheceis a Cristo e tendrás vida. Tendrás vida. Outra passagem maravilhosa em Juan 15:1. Eu sou a vid verdadeira. Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que esse nome é o nome que exaltamos, porque é um nome que vino para nós, para nossa salvação. O aspecto de Deus que vino para nós, para a salvação de nós pecadores. Amém? Vamos ali em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ali diz:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Aqui deja bem claro, Ele es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por isso que aqui, hermanos, empezamos a entender sobre a questão del Padre ser o mesmo que o Hijo e o mesmo que o Espírito, a Trindade. Aqui entendemos que são aspectos de Deus. É porque o ser humano lhe gusta, quer compreender a Deus dentro de sua limitação lógica. Pero Deus vai muito mais allá disso. Deus vai muito mais adelante. Quantas pessoas quedam confundidas a ver um vídeo, uma película de la Marvel falando de outras possíveis dimensões. Deus é tudo isso. Dimensão, outras, todo, mano. Não estou querendo ser que ele está dentro de uma película, pero entender a grandeza. Entende? Como ele não se limita a um conceito nosso. Deus está muito mais amplo. ¿Ya? E Deus, o Hijo, pero o Hijo é o próprio Deus. Ele é a expressão do Deus vivo. Ele é a expressão do Deus vivo. O homem não pode ver a Deus em sua plenitude, mas ele pode se acercar a Deus através de Cristo, já que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus. Vemos ali em Hebreus 1:3, vamos falar um pouquinho disso mais. El qual, sendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentou à diestra de la majestad en las alturas. Aqui, mano, está muito claro, não? El qual sendo, ele é o resplendor de su misma glória. Sendo o resplendor de su glória e a imagem mesma de su substância. Ele é a própria imagem de Deus. E quem sustenta todas as coisas com a palavra de su poder. O mundo foi feito só com a palavra. Deus não necessitou mais nada. Só ele falou que se haga a luz e foi feito a luz. A palavra tem poder. A palavra de Deus tem muito poder. Havendo efectuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo. Hermanos, quem salva pecados, quem pode perdonar pecados é só o Deus. E Ele perdonou pecados. Ele perdonou porque Ele é o mesmo Deus. Amém? E se sentou à destra de la majestad em las alturas. Hoje, Ele está à diestra de sua majestade, de sua mesma majestade. Ele está no cielo, governando todo. Por isso, o objetivo de Deus é que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo, unidas em Cristo. Por isso, a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que você é uma pedra viva que Deus quer utilizar para edificar sua igreja. Não é o templo, não é uma religião morta. Não quero criticar meus amados irmãos de outras religiões, pero é o que diz a Bíblia. Já? Não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Todos nós outros que amamos a Deus, hacemos sua vontade de Deus, fomos hechos hijos de Deus. Todos que amamos a Deus, que creemos em Deus, entende? Que hacemos a vontade de Deus. Como se hace a vontade de Deus? Através de sua palavra, através de Ele mesmo. A obra é do mesmo Deus, por isso tem que ser hecha por el mesmo Deus, não obras humanas.
é muito grande, a plenitude de Deus é muito grande. Em Juan 14:9 ali diz, hermanos, vamos ler aqui. Jesús le dijo: tanto tempo hace que estou com vosotros e não me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pois dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, usted, hermanos, se alguém habla que lhe profetizando que Jesus Cristo não é Deus, mostra para ele. Guarda esse versículo, Juan 14:9. Ele diz bem claro: el que me ha visto a mim, ha visto el Padre, porque ele mesmo é a expressão del Padre. Ele mesmo é o Padre. E o Padre é ele. Aqui está muito claro, como dizes tu, mostra-nos el Padre. Hermano, se você não está vendo a Jesus, está buscando el Padre e não vê a Jesus, você não vai ver o Padre. Porque você tem que ver a Jesus. E no momento que você vê a Jesus, você vai ver o Padre. Ele é o Deus que se revelou para nós outros. Deus se revelou através de Jesus Cristo, irmãos. Então, por isso, a questão do nome é muito importante. Senhor Jesus. E aqui quero deixar um quadro final comparativo. Eu sei que hoje é um vídeo um pouquinho mais largo, mas é muito importante conhecer isso, irmãos, para saber e não haja confusões, porque infelizmente muitas religiões também saem por aí porque muita gente não conhece, não entende que são aspectos do mesmo Deus e a própria Bíblia habla disso. Então nós temos que Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Yo Soy, el Dios eterno. Jesús, el Dios que salva, Jehová que salva. ¿Ya? El Shaddai revela el poder de Dios. El Yo Soy revela la esencia de Dios, la grandeza de Dios. Jesús revela a Dios hecho hombre. Mira, el Shaddai cumple las promesas, tem el poder para cumplir las promesas, ele tem el poder, la autoridad, todo para cumplir. El Yo Soy existe eternamente. Jesús cumple las promesas y trae salvación. El Shaddai bendice. Yo Soy sustenta todo. Jesús vence el pecado y la muerte. El Shaddai se revela a Abraham. O Yo Soy se revela a Moisés. Jesús se revela al mundo inteiro. Amém, amém. Jesus se revelou para nós outros. Por isso damos glória, por isso invocamos Senhor Jesus, porque esse é o nome. É em nome de nosso Senhor. E Ele é Deus, Ele tem um senhorio, por isso é Senhor Jesus. Não é Jesus, não é Jesucito, não é nada, porque isso tem outras pessoas com esse nome de Jesus, mas o Senhor é só um. Que tem a autoridade é só um, irmãos. Por isso é importante dar respeito, reverência a nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus, vai ser um pouquinho mais curto, que já passei o tempo. Vamos fazer uma oração. Senhor, espero que essa explicação seja de muita valia para vocês, para que vocês entendam, para que não tenham dúvidas. Se todavia quedam na dúvida, tem meu correio aí na descrição do vídeo. Mandem um correio, pergunte, eu com muito gosto vou responder a vocês. Amém? Vamos à nossa oração? Amém. Senhor Jesus, Padre amado, hoje te damos graça, Padre, porque nos permitiste conhecer cada vez mais através de sua palavra, Senhor. Graças porque eres El Shaddai, el Deus Todo-Poderoso, que provê, que protege, que cumpre todas as promessas, Senhor. Oh Senhor Jesus, graças, pero também
te adoramos porque eres el gran yo soy. Senhor Jesus, el Dios eterno, autoexistente, el Alfa e la Omega, aquele que nunca cambia e que sustene todas as coisas com o poder de tu palavra. Senhor Jesus, graças porque tu revelaste al mundo que eres el eterno yo soy, hecho hombre para nos salvar-nos, Senhor. Senhor Jesus, graças, Senhor. Ajuda-nos a confiar menos em nossas forças, Senhor, e mais em tu presença, no poder do seu nome, Senhor, no poder de sua palavra, Senhor. Que nossa fé não descanse solamente nos milagros, Senhor, que esperamos receber, sino que em la certeza de que tu eres fiel, eterno, suficiente em todo o momento, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, fortalece a cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Traz paz ao coração angustiado, esperança ao desanimado e direção ao que busca tu voluntad, Senhor. Direção ao que busca tu voluntad, Senhor. Que cada dia podamos conhecer-te mais profundamente, viver para tu glória, Senhor, viver em tu nome, Senhor. Senhor Jesus, en el poderoso nome de nosso Senhor e Deus, Jesus, el Cristo. Amém? Amém, amém. Se esse estudio lhe bendijo sua vida, escreve nos comentários, hermano, Jesus é el eterno yo soy. Quero ler-te e orar-te por ti sempre, todos os dias. Por isso é necessário, deixa seu like, comparta esse vídeo, suscríba ao canal de Imersos em Cristo, que o Senhor te bendiga, te recuerde sempre esta verdade. El Shaddai nos muestra el poder de Deus. El grande yo soy revela quem é Deus. E em Jesus Cristo contemplamos a plenitude de ambas revelações. Amém? Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais os mistérios da Bíblia, toda a grandeza que é a palavra do Senhor. Às vezes parece complicado, mas não é complicado, irmãos. A Bíblia explica a Bíblia, mas há que buscar esse Deus. Amém? Jesus é nosso Senhor. Amém, amém.